Amém, querido, graça e a paz para todos. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João, capítulo de número 11. Nós vamos ler do versículo 38 até o versículo de número 44. João, capítulo de número 11, do versículo 38 até o 44, nós vamos estar lendo. Nós já começamos esse estudo nesse capítulo de número 11, já tem algumas semanas, já falamos que nós dividimos, obviamente, esse capítulo todo em 6 partes para serem trabalhadas, no decorrer das semanas, que eu estaria ministrando, e aí nós já trabalhamos praticamente 4 partes, num total de 6, A primeira nós falamos acerca da amizade que Jesus tinha, com essa família na aldeia de Betânia, que é Marta, Lázaro e também Maria. Depois nós estivemos falando acerca da coragem de Jesus e que essa coragem proporcionou para a vida dos seus discípulos. Depois falamos acerca da promessa de Jesus. Na quarta parte falamos também sobre a afeição de Jesus que ele tem por nós. E hoje nós vamos trabalhar o poder de Jesus, Então, que está exatamente do versículo 38 até o versículo de número 44, nós vamos estar lendo. Amém? Então vamos ler esse texto primeiro, João capítulo 11, do versículo 38 a 44, e nós vamos trabalhar esse tema, o poder de Jesus. Fala assim, do 38 a 44. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolvido num lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, primeiramente nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer por tudo que realmente o Senhor já tem ministrado ao nosso coração nesse culto, Pai, deste dia. Te louvamos por esse momento, Pai, do período da oração, pelo período, Pai, também dos louvores, e agora nós vamos entrar para essa parte, Pai, realmente principal, que é a mais importante, que é a ministração da Tua Palavra, porque nós cremos que quando nós estudamos a Sua Palavra, é o Senhor que fala conosco por meio dela. Por isso, Pai, realmente esse momento é importante, porque é a hora que o nosso coração, a nossa mente tem que estar aberta para ouvir verdades que vêm da Sua parte, que acima de tudo essas verdades possam nos ensinar, Pai, realmente a vivenciarmos, a praticarmos no nosso dia a dia. Até porque, Pai, se o conhecimento, Pai, não for praticado, de nada vai adiantar aquilo que nós conhecemos. O que muda, o que transforma, o que realmente leva a nós estarmos dentro dos Teus propósitos à vontade, é quando o conhecimento que nós obtemos, ó Pai, nos leva realmente a vivermos isso que nós conhecemos. Por isso eu peço ao Senhor para que o Senhor abençoe a todos que aqui estão. Abençoe aqueles, ó Pai, que estarão assistindo também pela internet. Pai, nós sabemos que a Tua Palavra ela é poderosa e que o Senhor pode alcançar, Pai, realmente, através do Teu poder, aqueles que estão independentes da distância. O Senhor sabe como ministrar, trabalhar. O Senhor sabe realmente operar de uma forma milagrosa e poderosa. Por isso alcança o coração de todos aqueles também que estão nos assistindo. Por isso ministra, opera, mova com Teu poder, com a Tua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então fica aí com a Bíblia aberta, Porque é muito importante nós irmos acompanhando esse texto, a partir do versículo de número 38 até 44. Então nós vemos aqui, já temos trabalhado
todo esse texto do capítulo 11, nós sabemos que o tema principal fala acerca de Jesus como a ressurreição e a vida, né? Aquele que também tem poder, né, para dar vida a todos aqueles que de fato creem nele. E é o que nós estamos vendo aqui nesse contexto do capítulo 11, né? Jesus ressuscitando Lázaro, que já estava morto aí há 4 dias. E hoje nós vamos estar falando então acerca desse poder de Jesus. Lembre-se que Jesus, ele não tem, né, não tem apenas o que? Compaixão das pessoas, mas ele também tem o que? Poder. Isso é muito importante, porque quando nós vamos estudar a palavra de Deus, nós sabemos que Deus é o único ser, né, que tem atributos que só ele realmente tem, e nós como criação nós não temos, né, que nós chamamos de atributos divinos. E dentro desses atributos divinos nós sabemos que Deus tem onisciência, né, no caso a palavra única quer dizer único, né, então quando fala de ciência é porque o único que conhece todas as coisas. Ele também tem o atributo de onipotência, ou seja, que é o único que tem poder para fazer todas as coisas. E também tem o atributo de onipresença, que é o único que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso que você, mesmo estando aqui no Japão, pessoas que estão em outras localidades, né, pessoas que estão em outro contexto cultural, seja no Brasil, seja no Peru, na Bolívia, seja onde for, esse mesmo Deus que opera aqui conosco é o mesmo que opera lá, acolá, em qualquer lugar, porque ele é onipresente, ele tem poder nesse sentido também para realizar dessa forma. Então nós precisamos analisar todo esse contexto dentro dessa perspectiva, acerca do poder de Jesus, né? E esse poder foi Deus mesmo que delegou à pessoa dele, né? Então o nome de Jesus realmente é um nome poderoso, por isso que nós sabemos que dentro das Escrituras, nós sabemos que tudo aquilo que opera dentro do nosso contexto cristão, né, no sentido de nós orarmos e Deus realmente operar, de nós podermos realmente ministrarmos acerca de enfermos, colocarmos a nossa mão e em nome de Jesus ser curado, até dentro do contexto aqui dos discípulos, de pessoas que estão mortas, né, e os discípulos tiveram essa oportunidade de poder ir nas aldeias de 2 em 2, e Jesus operou de forma milagrosa. Em nome de Jesus, eles conseguiram ressuscitar também mortos. E assim a gente vai ver a manifestação do poder dele, né? Porque a Bíblia fala que Deus deu a Jesus, né? E ele tem um nome que está sobre todo nome que se nomeia, no céu, na terra, nos infernos. E a Bíblia fala que um dia todo o joelho vai ter que se dobrar. E toda a língua vai ter que conversar que de fato ele é Senhor, porque ele de fato é Deus, né? Ele é o Messias, é o Salvador, o Cristo prometido do Velho Testamento. Então, esse Jesus, né, que a Bíblia menciona, ele tem esse poder. Por isso que nós hoje, como cristãos, você vai ver que tudo que nós fazemos dentro do contexto de igreja, nós fazemos sempre na perspectiva do nome dele. Por isso que oramos no nome de Jesus, quando nós vamos interceder por um enfermo, é no nome dele que nós temos que fazer. Todas as coisas, na verdade, tudo que nós fazemos tem que ter como centro, e a base, a raiz, o respaldo, ele mesmo, né? Então, por isso que tudo é feito no nome dele, por isso que esse nome é um nome que é poderoso, e ele realmente manifesta dessa forma. Então veja que ele não apenas sente, né, os nossos dramas, também tem poder para resolver esses dramas que nós passamos no decorrer da nossa existência. E eu queria trazer aqui pelo menos 5 pontos acerca disso, que está aqui inserido dentro desse texto, e que é importante nós compreendermos e entendermos, né? Vamos lá. A primeira coisa que nós vemos aqui é uma ordem expressa de Jesus, né? E você vai ver aqui no versículo de número 38 e 39, acompanha aí comigo. É muito importante, né, você entender isso, né? Vamos lá, versículo de número 38 e 39 fala assim, veja essa ordem expressa de Jesus, né? Jesus está falando para aquelas pessoas que estão ali, né? Lázaro estava morto, ele foi colocado dentro de uma gruta, né? Já era 4 dias que ele estava ali, né? Já em decomposição, fedendo, cheirando mal, né? E aí Jesus então está ali nesse momento para operar a ressurreição dele. Veja só o que ele vai falar aqui, veja essa ordem. Versículo de número 39, né? Aliás, 38 e 39, fala assim: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta
cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus, veja essa ordem expressa, tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Olha só que interessante que nós vamos observar aqui dentro desse texto. Se nós formos analisar a questão do poder de Jesus, nós sabemos que Jesus, ele mesmo poderia realmente ordenar que aquela pedra saísse daquela gruta, né? Mas o mais interessante aqui é que ele pede para que as pessoas que estão ali façam essa ação. Então, ou seja, não é Jesus que vai tirar a pedra, mas ele está pedindo para aquelas pessoas que estão ali, tire essa pedra daquela gruta. Isso quer dizer, irmãos, que nós precisamos entender que eu e você, em muitas situações, nós de alguma forma ou outra, Deus permite que a gente interaja nessas ações que ele vai intervir de forma milagrosa. E aqui é uma prova disso, né? Você vai perceber claramente que Jesus vai usar essas pessoas que estão ali para fazer algo. E agora é muito importante a gente ter essa perspectiva, né? O que Jesus está pedindo para essas pessoas fazer é o que é possível a elas, né? O que não é possível a elas, obviamente, cabe a ele a fazer, porque é ele que vai operar o impossível. Então, tirar a pedra, as pessoas podem. Ressuscitar morto, aí já é outra coisa, né? Então, nesse caso aqui, o que ele está fazendo é exatamente isso. A ordem que Jesus está dando dentro desse contexto é exatamente isso. Ele está permitindo que essas pessoas que estão ali façam parte desse milagre, né, que ele vai operar, deixando claro que elas, obviamente, têm limitações. Elas só vão fazer aquilo que elas podem fazer, enquanto Jesus vai fazer aquilo que nós não podemos, né? E é interessante nessa perspectiva que você vai ver que Jesus, ele vai mostrar essa ação, deixando clara a participação humana nesse processo. Então veja, versículo 39, então, ele está falando claramente aqui. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Então está mandando as pessoas tirar. No versículo de número 41, também ele vai falar, tiraram então as pedras, e Jesus levantou os olhos para o céu e disse, graças, Pai, te dou, porque me ouviste. Então veja, eles tiraram a pedra, no início do versículo 41. E no versículo 44 também ele fala, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com atadura e o rosto envolto num lençol. Então Jesus ordena o quê? Que eles desatem, né, essas ataduras e deixem ele ir. Então perceba então que aqui, qual que era o trabalho dessas pessoas? Era arrancar a pedra daquele lugar, e depois que lá ressuscitou, o que eles deviam fazer? Tirar também as ataduras dele. Fazer ele ficar livre daquilo que o prendia, porque obviamente que dentro desse contexto, as pessoas quando morriam, elas de fato eram colocadas em grutas, né, em pedras, né, e aí elas, antes disso, elas voltam num lençol. Por isso que está falando dessas ataduras aqui, porque era exatamente assim que se fazia com as pessoas que morriam, diferentemente do nosso contexto cultural, né? A gente não faz isso, nós colocamos uma roupa na pessoa e vai assim mesmo enterrado, né? Dessa forma. Alguns põem uma maquiagem, fazem alguma coisa nesse sentido, mas basicamente é isso que fazem, né? Então coloca uma roupa, né, um paletó, alguma coisa nesse sentido, só para dar aquela aparência melhor nesse sentido. Mas nesse contexto não, eles envolviam a pessoa com lençol, ou ataduras nesse sentido, e depois colocavam lá nessa gruta. Então Jesus está deixando bem claro então que essa ordem expressa que ele dá, ele está deixando bem claro de que nós como seres humanos, aquilo que nós podemos fazer, cabe a nós fazermos. Aquilo que não cabe a mim e a você fazer, ele vai fazer. Por isso que quando nós analisamos isso, você vai ver que o ser humano ele só trabalha na esfera do que é possível. Jesus, que é Deus, ele trabalha na esfera do impossível, né? Ou seja, aonde nós não podemos, ele pode. Por isso que a nossa esperança em Cristo, nós sabemos que ela realmente, ela sempre vai existir. Porque por mais que seja lá diagnóstico humano, um médico fale, não tem mais jeito, já era, acabou, a grande verdade é que a última palavra, quem dá é Deus. Mesmo que o ser humano fala, não tem jeito, se Deus enviar uma palavra, tem jeito sim. É o que está acontecendo aqui nesse texto. Ele está enviando uma palavra, as pessoas estão falando, já era, já está morto, já está fedendo, 4 dias. Mas ele tem poder para operar na área do impossível.
Por isso que nós temos que entender e compreender essas ações. Entender e compreender que onde eu e você podemos fazer, Deus não vai mover um dedo. Mas naquilo que nós não podemos, aí sim Ele age. Então, existem essas limitações nesse sentido, de mostrar até onde eu e você podemos como seres humanos e até onde eu e você não podemos. E na área que você não pode, é óbvio, você precisa colocar isso diante de Deus, porque só Ele vai poder fazer de fato. E nós temos exemplos disso. Por exemplo, você vai ver aqui claramente que quando você vai lá para o texto de João capítulo 2, do versículo 11 a 12, você vai ver exatamente essa ação. Quando Jesus transforma a água em vinho, o que Ele pede? Ele chama as pessoas, manda eles pegarem vasilhas, né? E manda eles pegarem o quê? Água, porque tinha acabado o vinho da festa, não é isso? Eles trazem isso. Jesus poderia operar já um milagre já lá na fonte de água? Podia. Ele não precisava nem mandar as pessoas trazer. Ele poderia simplesmente, pelo poder dele, fazer aquela fonte de água, se tornar tudo em vinho, ponto final. A pessoa dirá vinho de lá mesmo. Mas o que ele faz? Ele trabalha essa perspectiva. As pessoas vão lá, pegam a água num pote, uma vasilha, traz para ele e ele ora e aquela água é transformada em vinho. Então veja que ir lá, pegar a vasilha, pegar a água, trazer até ele, isso é função humana. Mas transformar água em vinho, só ele pode fazer. Aí você corre lá para o texto também de capítulo 6 de João, do versículo 1 ao 15, fala sobre a multiplicação de pães. Lá também você vai ver, havia uma multidão acompanhando Jesus, e o texto deixa bem claro, já estava anoitecendo, findando o dia, e aí Jesus ordena, aliás, os discípulos falam para Jesus, Senhor, manda eles embora, porque não tem comida aqui. Então manda embora, porque já é avançada a hora. Aí Jesus fala para ele, não, dá e você mesmo de comer. Mas como é que ele vai dar de comer para 4, 5 mil homens, segundo a Escritura, sem contar filhos, ou filhas, o cônjuge, a esposa no caso. Então se a gente for calcular numa proporção apenas de um filho que seja, então calcula marido, esposa e um filho. Se são 5 mil homens, são 15 mil pessoas. E por aí vai se multiplicando. Só que no contexto só tinha o quê? 5 pães, 2 peixinhos. Não tinha mais nada. Tá certo que em termos de... O ser humano pode multiplicar pães de forma natural? Pode. Se tivesse fermento, tivesse massa, tivesse um monte de coisa sentido para poder fazer, eles poderiam. Um padeiro não faz pães? Pode fazer. Mas lá, obviamente, não tinha toda essa matéria-prima para poder realizar isso. Apenas 5 pães e 2 peixes. Agora, quem que vai operar esse milagre de multiplicar a ponto de sobrar 12 cestos? Jesus. Ele vai operar. Então as pessoas trazem 5 pães e 2 peixes. Isso que conseguiram arrecadar daquela multidão que estava ali. E Jesus, de forma milagrosa, ele faz aqueles 5 pães e 2 peixes se transformar numa quantidade que suprisse toda a necessidade das pessoas que estavam ali e ainda sobrasse 12 cestos. Então veja que na esfera daquilo que o ser humano pode fazer, eles fizeram. Eles correram atrás dos pães, dos alimentos, só conseguiram 5 pães e 2 peixes. Mas na esfera de transformar 5 pães e 2 peixes numa quantidade que suprisse toda a fome daquele povo, aí é só Deus que poderia fazer de uma forma milagrosa dentro daquele contexto. Então, a ideia disso aqui, quando Jesus fala dessa ordem expressa, é exatamente fazer você compreendermos de que essa ordem, ela tem as suas limitações, tanto na esfera humana como na esfera de Deus. Na esfera humana, qual é a limitação? Você só faz aquilo que você pode fazer. Na esfera de Deus, a gente já vê que essa limitação não existe, porque ele trabalha na esfera do impossível. Então, para Deus não existe impossíveis. Só ele faz isso, para nós não. Por isso você vai ver que o ser humano ele tem limitações nesse sentido. E aí você vê que lá em Lucas 18, do versículo 18 a 30, conta a história lá do jovem rico. E é bem interessante, que Jesus está contando, aliás, o jovem rico está perguntando ao Senhor, o que eu devo fazer para dar o reino? E ele vai falando. Fala assim, você conhece os mandamentos? Vai sim, desde pequeno. Além de conhecer, eu vivo, eu cumpro esses mandamentos. Falei, então tá bom, então só falta uma coisa. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Mas, óbvio, ele era muito rico.
E ele não quis, né, fazer isso. Na verdade, ele preferiu ficar com a riqueza do que ficar com Cristo. E aí o que acontece? Ele sai triste. E aí então os discípulos falam: Senhor, Jesus fala, quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Jesus não está falando que todo rico não vai entrar. Mas ele está falando que uma pessoa que é rica, ela dificilmente ela vai trocar sua riqueza por Deus. É isso que ele está ministrando. Porque a raiz do problema está aí, desse jovem rico. Ele não vai querer abandonar, e é exatamente o que acontece. Por isso que Jesus, quando fala, vende tudo, dá aos pobres, segue, você vê que ele não faz isso, ele vai embora. Na verdade, ele não vende tudo que tem, dá aos pobres, simplesmente se retira e vai embora triste. E aí, então, vem aquela questão que Jesus afirma, então, quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. E aí, então, ele se fala, então, quem pode ser salvo? E aí, ele cita essa frase importante, o que é impossível aos homens é possível a Deus. É exatamente isso. Para Deus não existe impossíveis. Para o homem tem impossíveis, limitações. Então, esse texto aqui, do versículo 38 e 39, ele fala acerca dessas limitações que o homem tem. Por isso que nós precisamos entender o que você podemos fazer e aquilo que nós não podemos fazer. Então, o que você não podemos fazer, não tente fazer. Essa é a ideia. E aquilo que você não pode fazer, entrega nas mãos dele, porque só ele vai poder fazer, por mim e por você. E aí a gente consegue descansar nessa ação. E é o que você vai ver aqui. É isso que você vai ver nesse contexto aqui da ressurreição de Lázaro. Né? Jesus queria mostrar para Marta, Maria, exatamente isso. Que na perspectiva delas, realmente não tem jeito. Na perspectiva humana não tem solução. Mas na perspectiva de Deus, sempre haverá. Ele pode operar. E dentro desse contexto aqui tem algo interessante, né? Porque você vai ver, né, que Jesus, ele em voz alta, ele ordena, né, que Lázaro o quê? Saia, não é isso? Que saia do túmulo, em voz alta. Então ele chama pelo nome. E aqui tem algo interessante, né? Se Jesus não chamasse pelo nome, sabe o que ia acontecer? Quando ele manda um morto vir, todos os mortos se levantariam. Essa é a ideia. Mas ele trabalha de forma específica. Lázaro, saia. É para ele. Né? No caso, é ele que Deus ia operar. E isso está sendo, obviamente, já mencionado. Né? Claramente que Jesus realmente operaria dessa forma na vida realmente de Lázaro. Né? A gente vê nos versículos anteriores, ele falando acerca disso, confortando já o coração, né, de Marta, falando, se tu crer, você verás a glória de Deus, né? Se você crer, ainda que a pessoa esteja morta, ela vai viver. E assim ele vai estar ministrando nesse sentido, mostrando o que ele faria lá na frente. Então, nessa perspectiva aqui, esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender acerca do poder de Jesus. Que Jesus só vai mandar eu e você fazermos aquilo que você podemos fazer. Aquilo que não cabe a gente fazer, só Deus pode fazer. Né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, você vai ver que agora vai ter uma interferência incrédula da parte de Maria. Olha que fala aí, ela é de Marta, né? Versículo 39 fala assim, vamos ler de novo. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Aí o que Marta falou? Irmã de Lázaro, Senhor, já cheira o quê? Mal, porque já é de 4 dias. Então, você fica imaginando essa situação, né, irmãos? Lázaro já está morto há 4 dias. E olha aqui que Marta, de alguma forma ou outra, essa família, tanto Maria também, eles tinham conhecimento acerca do poder de Jesus, que Jesus já vinha fazendo. E aqui a gente já sabe que Jesus já tinha ressuscitado, né, a filha de Jairo, já tinha ressuscitado a filha da viúva de Naim, porque ele tem esse poder mesmo, e a Bíblia fala que Deus tem poder para dar e tirar, e a gente vê então Jesus trazendo a vida de novo, né, essas pessoas. E agora tem um problema aqui, né? Não é questão que só morreu, mas que já está fedendo, está em decomposição, né? Então, obviamente que dentro da nossa perspectiva, não teria realmente mais como fazer nada. Isso geraria realmente essa ação aqui de incredulidade da parte dela, porque ela começa o quê? Intervir nessa ação. Veja que Jesus está mandando tirar, né? Jesus vai operar, mas ela não está acreditando que o irmão dela
já 4 dias fedendo, poderia ressurgir. Essa é a ideia. Por isso que ela fala, mas já cheira mal, Senhor. Em outras palavras, assim, não mexe mais aí, não. Não mexe, já está morto. Não tem mais o que fazer. Essa era a compreensão dela naquele sentido. Então você vai ver que Marta está oscilando. Por mais que ela creia no Senhor, ela também está deixando, né, essa ação da incredulidade tomar também conta do coração dela. Ao tal ponto que ela estava achando que humanamente seria o quê? Humanamente realmente é impossível. Mas dentro daquele contexto, nem ela também estava acreditando que Jesus poderia fazer mais algo acerca do seu irmão. Essa era a ideia, né? Por isso então que nós percebemos aqui nessa questão dessa interferência incrédula da parte de Marta, porque ela não está realmente assim ainda crendo, lembrando que já no versículo de número 25 e 26, olha lá que vai falar, olha aqui que ele está falando aqui, né? Ele fala, disse Jesus para Marta, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra o quê? Viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê isto. Então ele está avisando já, ele já tem ministrado por meio desse versículo, e também lá no versículo 12, que ele vai operar isso. Lembra que os discípulos também estavam questionando, né? Quando Jesus fala, olha, eu tenho que ir lá acordar Lázaro, eles estão pensando que lá está dormindo. Fala, não, ele está morto. Na verdade, Jesus está falando que eu preciso ressuscitá-lo, trazer ele novamente à vida, né? Então, essa é a perspectiva que está ocorrendo aqui. Agora, veja que essa ação aqui é interessante, porque quando Jesus fala, tire a pedra, tirai a pedra, isso aqui tem um significado, e é exatamente isso que Marta está expressando aqui, né? Qual é o significado de tirar a pedra, irmãos? Significa o quê? Enfrentar uma situação que não queremos mais mexer. Situações que nós não queremos mais mexer, nós não queremos tirar pedra. Essa é a ideia. Nós normalmente, quando nós passamos por momentos difíceis, dependendo do que for, a gente sempre fala assim que dentro dessa perspectiva de problemas, existem muitas coisas que você passamos que nós não queremos tocar, fazer voltar de novo aquela situação. Aí o que nós fazemos na nossa vida? Nós simplesmente pegamos assim, ó, o problema, botamos aqui, ó, e viramos a página. É o que nós fazemos muito, né? O problema está aqui, aí você vira a página aqui, ó. Virou. A pergunta é, o problema saiu? Não saiu. O problema está aqui escondido. Ele está aqui atrás, escondido. Você que virou essa página, não quis mais tratar essa questão. Mas está aqui. Aí o que acontece? Problemas que não são resolvidos, o que vai acontecer? Eles viram e mexem, vão se aflorar em algum momento e vai vir à tona de novo. Quer só um exemplo claro disso? Problemas conjugais que não são tratados. O que vai acontecer? O cônjuge está lá brigando, aí você vai ver que numa hora, em algum momento, ele vai trazer ao problema uma coisa que já aconteceu lá atrás, mas que não foi resolvido. Aí ele traz de novo para aquele dia. Mas você é assim. Você faz isso. Trazendo à mente o que aconteceu lá, não sei quantos anos atrás, talvez pode ser anos, meses, dias, e a pessoa não resolve o problema. Fica lá, o problema está lá. Não resolve. Então tem muitas coisas que envolvem nossa vida que nós não queremos não queremos tocar mais. Nós não queremos mexer. Porque mexe com a gente, traz dor, traz sofrimento. E a ideia aqui é exatamente isso. Ela não queria mais tocar nessa situação, por quê? Porque traria mais dor, né? Ver o irmão daquele jeito. Ela não queria, ela simplesmente queria deixar essa pedra lá e não mexesse mais, porque já estava em decomposição. Então, tirar a pedra, ver aquela situação, traria essa ação de dor sobre ela. Então, ela não queria fazer isso, né? Por isso que abria a porta para algo que já cheira mal, né? Isso faz a pessoa ela ter essa perspectiva, né, de enfrentar o quê? Um problema, uma dor que aconteceu no passado. Então, ela não quer abrir, ela quer deixar fechado essa porta. E nós somos assim. Mas você veja que por mais que haja essa interferência de incredulidade da parte de Marta, por mais que ela não queira tocar mais naquele problema, por mais que aquele problema de alguma forma ou outra mexeu com ela, afeta ela em algum sentido, traz dor, sofrimento, traz lembranças que não são boas, a gente vê que Jesus vai precisar corrigir essa ação dessa incredulidade.
Porque ela está oscilando nisso. Ela crê em Jesus, e de fato ela demonstra mesmo, mas ela está deixando essa incredulidade também tomar conta, muitas vezes, do coração dela. E é aquilo, na vida cristã, ou você vive por fé ou não vive por fé. Não tem meio termo. Ou você está crendo ou você não está crendo. É assim. E se você não crê, isso quer dizer que a dúvida já entrou no seu coração. E se você vive a vida cristã com dúvida, você nunca vai ver nada. Essa é a grande ideia. Você não vê nada na dúvida. Por quê? Porque o viver cristão precisa de fé, de crer, né? De você realmente entender que aquilo ali pode ser sanado, resolvido. Então, nessa perspectiva, Marta, então, ela deixa exatamente essa interferência entrar no coração dela. Ela não quer tirar essa pé, porque ela não quer enfrentar mais essa situação. Ela já quer dar um ponto final, mesmo sabendo que Jesus já tinha ministrado antes, que Jesus ia ressuscitar Lázaro, porque isso que ele está ministrando, deixando bem claro, afirmando isso, já para o discípulo, afirmando para ela, nesse versículo de número 25, 26, e ela está ali. Então, o que Jesus vai fazer agora? Vamos para o terceiro ponto, versículo 40. Olha que ele vai falar. No 40 ele fala assim: respondeu Jesus, não te disse eu que se creres verá a glória de Deus? Ele está falando para Marta. Eu não já falei isso para você lá no versículo 25? Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Em outras palavras, o que Jesus está falando? Se você crer, Marta, você vai ver um milagre acontecer na vida do seu irmão. É isso que ele está falando. Mas você precisa crer. Você precisa acreditar. Então veja, qual é a correção que Jesus faz aqui, irmãos? Você vai ver que Jesus, ele vai corrigir essa ação, encorajando a Marta a crer, a viver pela fé. Creia, mesmo que a circunstância mostre tudo ao contrário. Por isso que você vai ver que com os olhos da fé, né, você vai ver que nós conseguimos enxergar coisas que, se você não for pela fé, você não consegue enxergar. Na verdade, muitos problemas que nós passamos, por que nós não conseguimos enxergar? Porque nós não olhamos com os olhos da fé. Nós estamos olhando com aquele olhar, né, humano, diante de um problema, que você olha assim e fala assim, já era, isso aí não tem mais jeito. Isso aqui não tem mais solução. Mas o viver cristão, ele fala que você precisa viver pela fé. Por quê? Porque quando você vive pela fé, você não contempla as coisas segundo a sua ótica, segundo o que você vê. Você olha segundo a ótica de Deus. E na ótica de Deus é como se você... Preste atenção nesse exemplo, né? Vamos supor, você consegue enxergar o que está atrás da montanha? Não consegue, né? Porque tem um obstáculo, não é isso? Esse é o problema da fé humana. Ela cria um obstáculo para você não conseguir enxergar nada lá para frente. Mas na ótica de Deus, lembre-se que atrás daquela montanha tem alguma coisa. Tem algo lá atrás que você não conseguimos ver. Mas na perspectiva da ótica de Deus, já conseguimos ver. Ele vê. Para você ver isso, irmãos, veja só. Davi, ele vai agir de uma forma com relação quando ele teve o combate com Golias. Golias era um filisteu, e aí eles estão ali, né, em guerra, né, o povo de Israel com os filisteus. E aí que Golias fala para o povo de Israel? Eles estavam tudo com medo, na verdade. Todo mundo estava com medo, porque Golias era um homem gigante, era um guerreiro, foi preparado para a guerra, desde a sua mocidade, armado até os dentes, com armadura, com espada, com lança, com escudo. Não era uma pessoa qualquer, né? Era uma pessoa preparada para a guerra. E aí você vê Davi, que era um pastor de ovelha, nunca usou armadura nenhuma, nunca pegou em nada nesse sentido para poder enfrentar um guerreiro que já foi preparado desde a sua mocidade para aquela função. Então, na perspectiva humana, o que vai acontecer? É como se você pegasse Mike Tyson, que luta boxe profissional, e botasse o Cássio para lutar com o Mike Tyson. Aí você põe lá no ringue, Cássio nunca lutou boxe, quem que você vai estar achando que quem que vai vencer essa luta de boxe? O Cássio, que nunca lutou boxe na vida, não sabe nem colocar luva, ou o Mike Tyson, que já veio preparado para ser lutador de boxe, né, profissional. É óbvio que vai ser o Mike Tyson. Essa é a perspectiva humana. Mas veja o que a fé faz. Quando esse Golias começa a afrontar o exército de Israel, e ele fala assim,
Manda alguém vir aqui lutar comigo. Aquele que vencer, né, aquele que perder, vai ser escravo daquele que venceu. Ninguém quis ir, porque todo mundo ficou com medo. Nem o próprio rei Saul ficou com coragem para enfrentar Golias. Mas aí surge quem? Davizinho, pequenininho, pastor de ovelhas, uma pessoa que ninguém dava valor para ele em nada, nem depositava fé nenhuma nele. E ele fala assim, ó, olha, rei, eu vou enfrentar esse Golias. E aí ele cita uma coisa interessante, ele fala assim, olha, eu já matei leão, já matei urso, o que é esse Golias? Né, diante, porque Deus me deu esse poder para vencer um leão e um urso. Ele também vai me dar esse poder para vencer esse Golias. E aí é interessante que quando ele vai enfrentar Golias, ele fala assim, ó, você vem com espadas e lanças, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, ele vai na fé nesse Deus, crendo no poder desse Deus, de que esse Deus faria alguma coisa sobrenatural, não que ele vai fazer, mas que Deus através deles faria. E é exatamente o que ele faz. Hoje mesmo Deus vai me entregar você nas minhas mãos. Isso é fé. Isso é você conseguir já contemplar algo antes mesmo de acontecer. E é exatamente isso aqui que Jesus quer corrigir no coração de Marta. Ele quer fazer Marta entender que ele já está ministrando, que ele vai ressuscitar o seu irmão, mas ela está deixando a incredulidade tomar conta do coração dela. Então ele tem que corrigir. E ao mesmo tempo que corrige, ele está o quê? Encorajando ela a crer naquilo, para que ela enxergasse aquilo, né? Para que ela realmente pudesse experimentar, ver a glória desse Deus Todo-Poderoso agindo por meio dessa ação. Então é exatamente isso aqui que ele está fazendo, nesse versículo de número 40. E aí, olha em quarto lugar o que nós aprendemos. Versículo 41, 42. Olha o que Jesus vai fazer. No 41, 42 ele fala, tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Então, quarta coisa aqui importante que nós vemos. Vamos ver aqui o que essa oração tem para ensinar a gente, né? Em quarto lugar, então, você vê uma oração de ação de graças. Na Bíblia você vai ver vários tipos de oração, né? Tem oração de intercessão, quando você realmente se coloca no lugar de alguém para interceder, né, por uma pessoa, essa é a oração de intercessão. Você também tem aquela oração de petição a Deus, quando você pede alguma coisa ao Senhor. Também tem oração de ações de graça, quando você já agradece a Deus, né? Mesmo antes das coisas acontecerem, você é grato ao Senhor. E ele ensina isso, que às vezes na oração de graças, você já agradece a Deus mesmo antes da coisa estar acontecendo. Por quê? Porque você confia, porque você crê. Porque é fácil, irmãos, nós agradecermos a Deus quando as coisas já aconteceram, né? Quando as coisas acontecem, você vai trabalhar na perspectiva da fé natural humana. A fé natural humana é assim. Essas coisas também, então, graças a Deus. Deus é bom. Mas o problema é quando você não vê as coisas acontecendo, mesmo assim você agradece a Deus. O problema é quando você, que nem Elias, profeta Elias mesmo, né? Ele está orando para Deus fazer chover, porque não chovia, né? Já tinha 7 anos. E aí o que acontece? Ele vai orar. Aí manda o servo dele subir lá na montanha para ver, né, se viu alguma coisa no céu. Aí ele sobe. Até a sexta vez não viu nada. Aí chega na sétima, volta lá ao céu e fala assim, olha, eu vejo agora uma nuvem do tamanho da palma de um homem. Qual é a palma de um homem? Isso aqui. Como é que você pode afirmar que uma nuvem desse tamanho aqui, e ele fala, vai vir tempestade, manda a cabo e ir embora, que vai vir tempestade. Como você pode afirmar que uma nuvem do tamanho da palma de uma mão vai trazer uma tempestade? Isso é fé, irmão. Isso é fé. É o que Davi fez. Davi, antes mesmo de vencer Golias, ele falou, você hoje vai cair nas minhas mãos, Deus vai entregar você nas minhas mãos. Vai entregar você. Pode vir com espada e leão, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não vou pela minha força, porque eu não tenho força para lutar contra você. Mas esse Deus que eu sirvo, sim, ele vai. Então, é no nome dele, é no poder dele que eu vou te enfrentar. E ele faz isso é ação de fé.
Então aqui você vê que a primeira coisa que nós vemos nessa oração de graças aqui que Jesus vai fazer, que você vai perceber, versículo 41, que mediante ao problema, Jesus, o que ele faz? Ele não olha lá para o problema. É interessante que nesse versículo 41, olha só o que Jesus está fazendo. Tiraram então a pedra e Jesus, o que Jesus faz quando tira a pedra? Ele fica olhando lá para dentro da gruta? Ele fica olhando para Lázaro? Não. Ele simplesmente levanta os olhos aos céus e ora ao Senhor. Já agradecendo, antecipadamente. Diz, Pai, graças te dou porque me ouviste. Isso é fé. Né? Isso aí é ação de fé. Então a primeira coisa que nós aprendemos na oração de Jesus é que mediante ao problema, em vez de você ficar olhando para o problema, olhe para Deus e olhe para Ele. Ora para Ele. Coloca o teu problema diante dele, porque Ele sim, de fato, Ele que pode fazer alguma coisa. Ele pode agir. E lembrando que Ele não apenas, né, conhece as nossas dores, mas Ele também tem poder para resolver essas questões que envolvem a nossa vida. Então Ele faz isso. Então a primeira coisa que nós vemos nessa oração de ação de graça que nós podemos aprender de Jesus é, mediante ao problema, olhe para Deus e ore para Ele. Coloque a oração diante do Senhor, diante daquilo que está passando. Segunda coisa que nós vemos, no próprio versículo 21, 41 fala, ele já agradece antes mesmo do milagre acontecer. Isso é fé. Antes de acontecer, ele já está crendo, irmãos, nisso. E como nós já falamos, nós temos tendência a somente crer depois que vê. Mas Jesus fala para Tomé, porque viste e creste, bem-aventurado aquele que não vê e crê. É isso que nós temos que estar na nossa caminhada cristã. É você crer nesse Deus, mesmo antes das coisas acontecerem, você crê que aquilo ali vai acontecer. Isso é ação de fé. Terceira coisa que nós vemos é o que esta oração revela a intimidade de Jesus com o Pai. Porque veja só, no 42 ele está falando assim, aliás, eu sabia que sempre me ouves. Opa, essa palavra aqui, sempre, mostra que Jesus então estava sempre em comunhão, relação, intimidade com Deus. E a gente já falou, como é que nós conversamos com Deus? Quando nós oramos. Essa é a forma de você falar com Deus. Mas quando Deus fala com você? Quando Ele fala por meio da sua palavra. É Ele que fala com você. Quando você ora, é você que fala com Ele. Então isso mostra que Jesus tinha o quê? Intimidade. A oração de ação de graça que Jesus está dando mostra que Ele tem intimidade com o Pai. E nesses momentos, irmãos, de luta, de sofrimento, quão importante é você realmente manter essa relação de intimidade com Deus. De você realmente se colocar diante dele, entregar o seu problema diante dele. É muito importante. A vida que nós temos com Deus, ela que vai nos dar esse combustível para você realmente avançar e prosseguir. Porque fora dele você não vai encontrar essa força. Não vai encontrar. Você se abate, se desanima, você já larga tudo, chuta o pau da barraca, você não quer nem mais saber da situação. Você não encontra mais esperança, solução. Mas em Deus não. Por isso que se desenvolver essa atividade é importante. Quarta coisa com relação a essa oração, o propósito dessa oração. Jesus está deixando bem claro. Para que ele faz essa oração? Para que a multidão cresça nele. Ele já está orando ao Senhor, e ele fala no versículo 42. Para que ele faz isso? Ele fala, aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Então veja que aquela oração ela tinha um propósito, uma finalidade. O que Jesus operou tem um propósito, uma finalidade. Qual que é? Para que as pessoas cresçam nele. Para que a multidão cresça nele. Essa é a ação de Jesus. É o que nós sempre falamos acerca do objetivo da carta de João. Que esses sinais saem para quê? Para que as pessoas creiam que Jesus é o Filho de Deus, é o Cristo enviado, é o Salvador. Então a finalidade é o quê? Para que as pessoas creiam. Agora, é óbvio que nós temos que levantar aqui um parênteses aqui nesse sentido aqui, de que
nem sempre milagres que Deus opera vai levar as pessoas realmente se firmarem nele. Eu creio aqui no caso que ele está falando, é crer no sentido de você realmente se voltar para ele, né? De você realmente manter uma vida com ele. Mas nós sabemos que, infelizmente, tem muitas pessoas que veem milagres acontecendo na vida, mas não permanecem com a fé em Deus. Você vai ver o próprio povo que saiu do Egito, olha quantos milagres que eles viram Deus operar. Quantas pragas que foram enviadas da parte de Deus, eles viram. Viram o pão cair do céu, viram Deus mandando carne, viram sair água da rocha, viu o mar vermelho se abrindo. Eles viram tudo isso. Mas nem por ter visto tudo isso, veja se eles firmaram a vida dele com Deus. Não. Sabe o que eles estão pensando? Quando chegou naquele momento onde eles na frente viu o mar vermelho, atrás viu o exército de Faraó, eles reclamam para Moisés nesse sentido. Deixando bem claro, você trouxe aqui para a gente morrer aqui, Moisés. A gente quer voltar lá para o Egito, né? Você trouxe aqui para a gente morrer nesse deserto. Pelo menos lá no Egito tinha o que comer. Então esse é o problema. Essas pessoas viram todo esse milagre acontecer, mas nem por ter visto esse milagre acontecer, firmaram a fé em Deus. Não firmaram. Isso quer dizer, irmãos, que muitas vezes nós pensamos assim, no Japão, se o japonês vê isso, ele vai se converter. Não é verdade. Porque a Bíblia está repleta de ações de Deus nesse sentido, que o povo viu tantos milagres da parte de Deus e não mantiveram a vida com Deus. Se afastaram, se desviaram. Então isso aqui é um problema quê? Do coração. Não é um problema de milagres, é um problema do coração. Lembra daqueles 10 leprosos? Eles não pediram para ser curado? Que Jesus falou, vai lá os sacerdotes. E eles foram. 9 foram curados. Todos foram curados. Mas quem que voltou para dar graças a Deus? Só um. E ainda assim, um era samaritano ainda. Que era um povo que era, de alguma forma, desprezado pelo povo judeu. Né? Um só. Os outros 9, não quero nem saber. Só queriam uma bênção. Né? E eles receberam o milagre da cura da lepra. Mas mesmo assim não voltaram para dar glória a Deus. Então, veja então que é um propósito nessa ação, fazer que as pessoas creiam nele. Outra coisa importante, né, que Jesus faz através dessa oração, fortalecer a fé dos discípulos. Porque por meio dessa ação, por meio de toda essa manifestação, os discípulos foram fortalecidos na fé. Eles viram. Eles estavam lá acompanhando todo aquele processo. Jesus falou, preciso ir lá acordar Lázaro. E ele falou assim, mas Senhor, se dorme, não está seguro, deixa dormir. Mas Jesus falou, não, Lázaro morreu. E eu dou graças a Deus porque eu não estava lá. Né? Para quê? Para que vocês pudessem ver a manifestação desse poder. Para que a fé de vocês pudesse se fortalecer. Para que vocês creiam em mim. Creiam e mantenham a fé em mim. Então, a gente vê que também Jesus mostra dessa oração isso, fortalecer a fé dos seus discípulos. Né? Então, tudo isso é importante. Então, através dessa oração de graça, Jesus mostra que mediante um problema, e você, em vez de ficar olhando para o problema, você deve olhar para Deus e orar para Deus, né? Que você já agradece a Ele antes mesmo do milagre acontecer. Isso é ação de fé. Que essa oração revela o que? Intimidade de Jesus. Por isso que é importante que a gente mantenha sempre a intimidade com Deus, independente do que você passamos, porque nós temos tendência, quando nós começamos a ter problema, a gente corta essa relação com Deus. Porque a gente começa a questionar um monte de coisa de Deus. Por que o Senhor deixou? Por que o Senhor não fez nada? Por que o Senhor me ama? Por que o Senhor permitiu essas coisas? Aí você, por causa dessa ação, você se afasta de Deus. E tem muita gente que abandona Deus por causa disso. E Deus não tem culpa nenhuma com relação aos problemas que nós enfrentamos, nesse sentido. Né? Então a gente precisa desenvolver. 4, né? Veja que então, através dessa oração havia um propósito. Né? Tudo aquilo foi acontecer para que as pessoas cresçam. E por último, para fortalecer a fé do discípulo. E em último lugar, veja então um milagre extraordinário. Lá no versículo 45, 44 e 45, vai falar assim: saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto num lençol. Então lhe ordenou Jesus, desatai e deixai ir. Muitos, pois, dentre os judeus... Aliás, espera aí. 43, 44, perdão. E tendo dito isso, chamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto,
tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatar e deixar ir. Então veja, esse quinto lugar, esse ponto importante, esse milagre extraordinário da parte de Deus. E a gente vê que esse milagre, irmãos, ele começa justamente o quê? Pelo poder da palavra de Deus. Pastor Jesus enviava apenas essas palavras, uma frase: Lázaro, saia, saia. Pronto, o milagre aconteceu. É o poder da palavra de Deus. É esse poder que quando Jesus opera lá na criação, né, quando ele fala, haja luz e houve luz, é o poder da sua palavra. Quando ele chega lá para o servo do centurião, o servo do centurião está chegando para Jesus falando: Senhor, meu servo já paralítico de cama. E Jesus fala: eu vou lá. Ele fala: não precisa ir não. Porque eu tenho também servos que estão à minha ordem. Eu falo para ele: faça isso, faça aquilo, eles fazem. Envia só uma palavra tua e meu servo será curado. E o servo foi curado na mesma hora que Jesus falou. É o poder da palavra. Então você veja que esse milagre é extraordinário por causa disso. Porque é a voz de Jesus que é poderosa. É a palavra dele quando é declarada. E ao declarar, até um morto escuta e obedece. Aí você fala assim: mas como assim? Um morto pode escutar e obedecer? Obedece, escuta, porque é Deus que está falando. E é interessante isso, né? Você vê essa ação da parte de Deus. Dele realmente assim, falar até para um morto, e ele escutar e obedecer. Você vê então que Lázaro ele ouve, ele atende e ele sai da caverna da morte. Ele sai. Ele ouve a voz de Deus. Ele está todo enfaixado, coberto, né, desses panos sobre ele. E Jesus fala que é para desatar e deixar ele ir. E os seus pés também, suas mãos e o rosto estavam todo enfaixado. Então é o poder dessa palavra que Jesus envia. E é interessante que lá no capítulo 5, que é só lá no versículo 28, 29, por que os mortos ouvem, né, irmãos? Olha só o que ele vai falar aqui, ó. Esse é um grande mistério e milagre de Deus. Porque no versículo 28 e 29 tem essa promessa com relação à ressurreição lá no futuro, com referente aos mortos. E ele fala assim, ó: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Isso quer dizer também que lá, quando Jesus voltar, Jesus também vai dar ordem a todos que morreram, a que venham de novo à vida, e vão estar todos perante ao Senhor, todos perante a Deus. Então, por isso que aqui dentro desse contexto do capítulo 11, ele está deixando claro que até o morto escuta e ouve e obedece a Deus, porque ele tem poder para fazer isso, né? Ele age dessa forma. Então você vê esse milagre poderoso da parte de Deus. E eu concluo essa mensagem aqui, né, deixando bem claro o seguinte: que nós precisamos despir, né, das vestes da velha vida, né? Precisamos nos revestir das roupagens do novo homem. Precisamos ajudar uns aos outros a remover as ataduras que nos prendem, né, lá no passado. E precisamos ajudar uns aos outros, né, a remover todas essas ataduras que têm o significado com relação às coisas passadas. E lembre-se que eu e você somos uma comunidade de cura, de restauração e de cooperação em Cristo através do poder dele. É isso que eu e você podemos fazer através do poder de Deus. E é por isso que dentro da comunidade cristã é onde Deus opera isso. Deus opera a cura, Deus restaura e Deus realmente coopera nesse sentido, trabalhando por bem daqueles que realmente amam e temem ao Senhor, né? Então ele age assim. E para ações de aplicação para a nossa vida, eu trago 4 aplicações. Primeiro, crer que Jesus não só se compadece, né, dos nossos problemas, mas também tem poder para resolvê-los. Segunda aplicação, que Jesus só fará aquilo que nós não podemos realizar. Ou seja, com essas estão as limitações. O que você podemos fazer, eu e você temos que fazer. O que você não podemos, só ele faz.
Por isso que nós podemos confiar nele, porque ele trabalha na esfera do impossível. Terceiro, em vez de duvidar, em vez de questionar e lamentar, creia nele, porque a porta do milagre é aberta com a chave da fé. É só com a fé que você abre essa porta e você vê milagres acontecendo, né? E 4, seja sempre grato diante de Deus. E assim sendo, com certeza nós vamos conseguir vivenciar todas essas verdades, experimentar essas bênçãos que Deus tem para as nossas vidas. E que Deus nos ajude a realmente a vivermos tudo isso e cremos no seu poder, de entender que você não servimos de fato a um Deus qualquer. O Deus que nós servimos é assim, é poderoso. Basta ele apenas enviar uma palavra, ele reverte qualquer situação. Porque ele não tem nada que impeça ele de fazer qualquer coisa. Ele pode fazer um milagre. Eu já vi tantos, irmãos, milagres acontecerem nesse sentido. Eu já vi relacionamentos totalmente destruídos, não tinha nem mais chance nenhuma. E Deus restaurar. E hoje a pessoa serve a Deus. Um grande homem de Deus. Então Deus ele pode fazer coisas que a gente nem imagina, nem espera. Por isso que ele opera nesse sentido. Que Deus nos ajude a mantermos a nossa fé nessas verdades. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar.